Ele é carioca, é ator, produtor, batalhador obstinado, exímio gaitista. Nós vamos trazer agora o nosso entrevistado no programa Novos Nomes em Cena. Marcelo. Como Marcelo Magalhães Cerrado se transformou em Marcelo Cerrado? É difícil, né? Eu lembro assim que eu tava, como você falou, né? Eu sou músico, eu tocava numa banda quando eu tinha uns 16, 17 anos. E eu era muito tímido, assim, eu tocava gaita e eu fechava o olho, eu não conseguia encarar aquela plateia, né? Eu via aquele povo na minha frente, me dava um nervosismo assim muito grande. Eu fechava o olho por causa disso, não era nem por causa da música, viajar na música, não, era porque eu era muito tímido. Eu fui fazer teatro para tentar me soltar um pouco também e descobrir se era isso mesmo. E aí não parei mais, né? Na hora de fazer teatro é que você resolveu mudar? Teve uma hora que você mudou de nome? Teve uma hora que... Na verdade, assim, eu usava pouco o Magalhães também, mas Teve uma decisão artística, assim? Assim, agora eu tenho um nome artístico, eu tenho que botar num cartaz. Não. Eu nunca pensei nisso, assim, vou botar um nome, Marcelo Cerrado, porque não... Aconteceu. Acho que foi... Em relação à minha decisão de seguir nisso, foi mais ou menos por causa da música mesmo, mas... Não foi... O nome foi uma contingência mesmo. Mas você pensava primeiro em música? Pensava sempre em música primeiro. E aí um amigo meu falou, pô, tu vai morrer de fome, cara. Você é gaitista, vai morrer de fome. Vai tocar aí. E daí eu falei, mas tem tantos atores também, né, que passam tanta dificuldade. Depois eu fui vendo durante o tempo que ser ator é tão difícil quanto ser músico, né? Que realmente a batalha é igual. E a música vai junto na minha vida. Agora eu tô começando a aprender piano também. Eu tô, assim, apaixonado pela música de novo. A música é uma coisa... Quando eu vejo um ator novo, assim, começando, eu falo, pô, é legal você aprender música, cara, porque a música e o teatro... A gente falando é uma música, né? Às vezes, você tá falando um texto também e você vai para um caminho, tem uma musicalidade, às vezes, que é muito igual. Então, a música te leva a caminhos diferentes, né? Então, por isso... Te ajuda a ser ator? Eu acho que sim. Você usa algum método que você tirou da música para Eu procuro usar. Eu acho que música é fundamental para um artista, para um ator, para um pintor também, né? Dizem que o Picasso trabalhava escutando música clássica, né? Então, eu acho que o ator tem essa coisa, né, Paulo? Você sabe, a gente pode estar com 70 anos descobrindo, né? Se descobrindo e aprendendo, a gente nunca está pronto, né? Isso que é legal do trabalho de ator, que eu acho que você está sempre em busca de alguma coisa, sempre aprendendo. Quais são os seus principais trabalhos? Aqueles que mais te marcaram, assim, que você bota no teu currículo em primeiro lugar? Assim, em primeiro lugar, né? No teatro, eu destaco, assim, a primeira peça que eu fiz na minha vida, né? Que foi Meninos da Rua Paulo, que foi uma peça de galera e que eu vejo que esse caminho dá certo, assim. Eu vejo vários amigos que às vezes ficam sem trabalho e falam, pô, os caras se unem, resolvem fazer uma peça. E naquela época era uma galera com muita garra e com muita vontade. Era eu, Michel Bercovitch, o Celton Mello, o Oberdan Júnior, Danton Mello. Você era o produtor dessa peça também ou não? Todos produziam junto. Era um caos. Quem era o diretor? Era o Ricardo Kozlovski, que era professor do tablado e a gente chamou para dirigir. Mas foi um barato, que a gente trabalhou só com amigos, né? Eu acho que isso... Às vezes eu vejo assim, as pessoas fazendo as patotas e realmente é importante, cara. E na televisão ou no cinema? Outro trabalho? Na televisão eu acho que um trabalho que eu gostei de fazer bastante foi Anos Rebeldes, com a minissérie do Gilberto, que foi um primeiro trabalho assim que acho que eu comecei a ser mais conhecido com esse trabalho, que foi um trabalho na época, inclusive estava tendo o impeachment do Collor, né? Acho que foi uma minissérie até importante assim a nível histórico. E no cinema, Marcelo? Eu destaco Noite de São João, que é um filme que eu fiz do Sérgio Silva, que é um cineasta do Sul, que era em cima Ele pegou o Strindberg, pegou a Senhorita Júlia do Strindberg e botou lá para os Pampas Gaúchos no começo do século passado, em 1900, né, por aí. Quais são as suas referências principais, assim, que mais te marcaram? Pessoas, professores ou Eu diretores? acho que o Zé Celso foi um cara que me marcou muito, assim. Foi um cara que
eu tinha uma história que era uma história assim, de escola de teatro, de cal, de tablado. O que você aprendeu com ele? O que você traz dele e leva para outros trabalhos? Eu levo para minha vida isso, que assim, eu fiquei 1 ano com ele e eu vi o processo de trabalho dele, né? Vi ele dirigindo outros atores, ele me dirigiu também. As imagens que ele trabalhava e tudo, mas eu acho que assim, um exemplo de vida que ele me deu, que é esse de você não ter medo, de você arriscar, de você... O Zé te dá uma segurança de você confiar mais no teu taco, sabe? De você não ser tão suscetível às opiniões dos outros, entendeu? De você ficar um pouco mais tranquilo, de que saber que você tem o seu caminho. Vai, se joga, cara, vai tudo dar certo. Você ficou 1 ano lá? Fiquei 1 ano lá, cara. Você fez parte um pouco da comunidade ali? Foi uma aventura, tem aventuras assim... Era eu, Léo Medeiros, na época eu trabalhava eu, Léo Medeiros, a Leona Cavalli. Tinha o Elcio também, que é um cara que trabalha muito com o Renato Borg, né? E era uma loucura, eram 5 horas, eu ficava 1h15 na coxia, às vezes, né? Achando o que fazer, e aí tinha uma figura louca do meu lado, fazendo uma outra coisa, e outra figura lá. Então Vocês ensaiavam quanto tempo? A gente ensaiava bastante, teve uma substituição lá que demorou 1 noite, assim, era a madrugada toda, tá? Começou meia-noite, terminou às 7 da manhã. Mas era lindo ver, você não cansava ver o Zé, sabe? Me lembro que teve uma vez que faltou 2 atores. E aí eu e o Léo, o Léo Medeiros, que é o outro ator que fazia a peça comigo, eu falei, pô, Léo, eu não sei essa cena, cara, eu só sei as outras cenas lá, fazia o Fortinbras, né? Falou, não, pega o seguinte, pega um texto aqui e anota no papelão, vamos improvisar. Aí ele me jogava o papelão, eu pegava o papelão e lia o texto, eu jogava o papelão para ele, aí lia o texto. Então, a gente já fez uma cena em cima da cena do caos, entendeu? Aí o papelão, a plateia adorava aquele papelão, jogava o papelão para a plateia pegava o papelão. Então, o papelão virou que tinha o texto, era uma dália, na verdade, virou uma cena. Você falou de estudo e tudo mais, o que tem lá na tua estante, assim, que você... Livro, disco, tem Kuznets, né? Assim que eu acho que o Eugênio Kuznets tem um livro chamado Ator e o Método, que eu, inclusive, na época do Zé, o Zé me ensinou também, lá tendo... Eu falo muito dele porque realmente eu acho que é uma coisa que... Quem te falou do Eugênio Kuznets primeiro? Eu ouvi lá. O pessoal dele, não sei se foi o Marcelo, Drummond, mas... O Eugênio Kuznets foi o ensaiador deles, né? Foi ensaiador Além deles. de ator do grupo. Foi o Pequeno Burguês, né? Fez o Pequeno Burguês. E era um cara que tinha uma noção do método, assim. Eu me lembro quando eu fiz cal, eu li lá a preparação do ator, mas eu achei o livro um pouco... Achava chato? Achava chato. Eu achava chato. Com o Eugênio Kuznets ficava mais palatável. E tudo que eu falava, tem que ler Stanislavski, eu ficava com aquilo na cabeça, cara, tem que ler aí, pô, na página 80, caracas, vamos lá. Mas o Kuznets, ele me mostrou o método de uma maneira diferente, mais palatável, entendeu? Mais fácil. Inclusive tem um questionário dele que eu procuro sempre usar hoje em dia, até hoje, assim, eu volto e meia eu trabalho com a Camila Amado. Camila Amado é uma atriz e uma coach muito boa, né? Uma grande preparadora de atores no Brasil, assim, que ela trabalha atores para teatro, para cinema, para TV, enfim. Ela é muito boa nisso. E a Camila estava mostrando esse questionário para ela, que é um questionário assim, muito bacana, que ele te dá uma noção básica assim, de como achar um personagem. Ferramentas para você... E às vezes você não acha o personagem, às vezes o personagem está mais próximo do que você imagina. Mas enfim, enquanto você fica trabalhando, ele de repente abre uma brecha para ele aparecer. A música aparecer. também é legal, porque a música é legal você pegar um personagem e esse personagem tem uma música, entendeu? Você sempre faz isso ou não? Eu procuro fazer. Sempre tem uma música para Sempre tem uma música. E às vezes não dá certo, entendeu, Paulo? E a gente erra, né, cara? Às vezes você não consegue, você faz tudo que você vai para o caminho que você acha que vai ser certo e você acha que você não consegue chegar no personagem. O personagem está mais próximo do que você imagina e você faz mal. E outras referências, assim, não precisa ser diretas com a sua profissão, mas enfim, cineasta ou literatura, o que você gosta? Sei, assim, eu sempre fui muito fã, assim, do trabalho do Al Pacino, assim, do Al Pacino. E eu vi, assim, tudo que o cara fez, assim, de cinema. Acho que o cara acha um ator, assim, é um ator, assim, que eu tento me espelhar, assim, sabe? Documentário sobre a vida dele. É um cara que eu vi também que ele passou por provações, assim, é um cara que
no começo da carreira foi rejeitado para alguns trabalhos, depois pintou outros. Então, eu vi que certas coisas que aconteceram com ele também aconteceram comigo. Você tem medo de não te chamarem para trabalhar? Você fica angustiado entre um trabalho e outro? Mas não fico mais, porque eu criei uma... foi o que eu falei, nessa profissão você está sempre... Tem sempre uma pessoa que vai estar te julgando, né? Então, isso é uma... Você não pode deixar isso te abater, entendeu? Eu acho que eu já conquistei uma coisa na minha profissão que eu posso escolher meus trabalhos. Volta e meia ainda tem uma entre-safra, né? Porque é normal, mesmo atores... Mas eu tenho a sorte de também produzir, né? É por isso que você produz? Sim, mas às vezes... Para não ficar esperando alguém? Mas às vezes acontece uma coisa que não é legal, porque às vezes eu estou fazendo um trabalho, Paulo, como... que eu estou produzindo uma peça que eu estou fazendo, aí um cara me chama para fazer um trabalho, Hamilton Vaz Pereira uma vez me chamou para fazer uma peça, louco para trabalhar com o cara, eu estava produzindo uma peça que eu queria fazer, podia ter adiado esse projeto, trabalhado com o Hamilton. Então eu procuro hoje em dia ter um pouco de mais... Não procura estar completamente cheio, fechado, a agenda? Exatamente, procuro estar meio aberto, porque essa carreira, ela é assim, né? Você sabe disso, ela é imutável. Aí te chamam para fazer um filme, aí o filme não rola, aí de repente você vai fazer uma novela, aí de repente você vai fazer uma peça, e eu estou sempre fazendo teatro, né? Então, eu tenho que conciliar o que eu estou fazendo em teatro com outras coisas, então... Você acha importante para o ator esse negócio de ler um romance? Quer ver uma coisa que foi importante para mim, minha juventude, assim, foi o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, eu ganhei uma coleção aqueles livros grandes do Monteiro Lobato, capa verde, né? Que aquela coleção, para mim, assim, foi quando eu comecei a fazer teatro. Engraçado isso, eu não tinha pensado nisso. Que lá, foi assim, o Monteiro Lobato, ele me mostrou aquele universo da Narizinho, Doce Trabalho de Hércules, aquele universo do lúdico. E aí, no teatro, eu fui achar essa coisa que estava encruada lá na minha juventude, entendeu? Então, acho que o Monteiro Lobato também foi sem saber, sem pensar muito, acho que foi Te empurrou para o teatro? Me empurrou para o teatro. Eu não tinha pensado nisso. Você fez escola de teatro, alguma coisa Fiz Cal. assim? Fez a Cal. Fiz Cal, mas não me formei. Aí, no meio da Cal, eu me dei... Você se deu o diploma? Me cortei. Mas você achou que já estava suficiente? Não, nem um pouco. Achei que não ia fazer? Não, achei que eu tinha chamado para fazer uma substituição numa peça da Teresa Raquel, O Bonde Chamado Desejo. Era uma... Eu olhava para ela e eu gaguejava e... Era incrível. Onde você tem mais... Você gosta mais de produzir ou gosta mais de atuar? Eu gosto de atuar, né? Eu sou ator, né? Eu produzo para mim, eu não produzo para os outros. Então, é uma coisa mais de necessidade, uma coisa que o Brasil... O ator brasileiro tem isso, né? O ator brasileiro, ele se produz, eu vejo... Eu comecei a produzir, que eu comecei a ver. Eu vi o Nanini, vi a Marieta, a Renata Sorrah produzindo. Eu falei, pô, legal, pô, os atores estão se produzindo, né? Aí comecei a ver que a minha geração também, o Selton Mello é um cara que produz, eu, Gabriel Braga Nunes, outros atores estão se produzindo. Isso é muito legal, porque você escolhe as pessoas que você quer trabalhar, você faz o seu... Você tinha isso, né, com o teu pessoal lá, o pessoal do Vitor, né? Como é que você faz? Você faz o projeto, você vai atrás da empresa, nunca botei um terninho, não, para ir na empresa. Fui normalmente lá, cumprimentava as secretárias, dava um autógrafo, tirava foto, muito simpático, às vezes não adiantava nada, mas faz parte. E, enfim, às vezes tem um texto maravilhoso que você quer fazer, que você acha, você reúne as pessoas, chama os amigos. Geralmente você chama os amigos. Você chama esse tipo de projeto, eu acredito muito quando você faz a sua galera, assim, entendeu? E dá certo, impressionante como dá certo. E sua aproximação com o personagem, como é que você faz? Como é que ele vai chegando? Sua primeira leitura? Eu procuro ler branco. Eu tenho amigos que trabalham, que leem o personagem já pronto. Eu me lembro que eu fui fazer uma leitura com o Mauro Razzi, anos atrás, que ele me chamou para fazer uma peça com ele. E eu fiz uma leitura com ele e não passei. Que foi... Eu tentei dar inflexão e fazer e estava errado. Se eu tivesse lido talvez um pouco com a bola mais baixa, eu até teria feito. E procurei sempre ler um pouco mais, tentando... o primeiro contato com o texto, né? Então, mas é engraçado porque tem atores assim que chegam na hora e leem e arrasam, né? E tanto, por exemplo, uma vez eu li uma peça com o Marcos Oliveira, o Tunico, que é um grande ator também. Ele lê também assim, ele lê com calma e tudo. Então, cada um tem um processo de trabalho
Não significa... acho que o importante é o target, né? É o teu alvo, aonde você vai chegar. Você tem um tempo para chegar lá. Tem um tempo para chegar. Eu preciso desse tempo. Se eu não tiver esse tempo, eu não consigo chegar. Olha, todos esses rituais para entrar em cena, rezar antes de entrar em cena, os Excelso, o Teatro Oficina. Você acha que o ator tem um pouco de louco? O ator tem... completamente. Mas, você vai responder isso daqui a pouco, no próximo bloco. Marcelo, a gente está falando da loucura, né? Então, como que você vê isso? Qual é a sua loucura? Como que você vê isso? Eu tenho essa loucura de, às vezes, falar sozinho, assim, sabe? De estar... Não só de passar texto mesmo, mas de estar, às vezes, pensando alto, né? Acho que é uma coisa do ator isso, né? Estranho isso. Teve uma coisa que aconteceu comigo, eu fiz um filme chamado Noite de São João, no Sul, e é um personagem muito diferente. Isso é legal porque é um exemplo bem da loucura do ator. E eu estava conversando com o diretor, o Sérgio Silva, e ele falou para mim, não, o Paulo José fez o filme com a gente, o Naidena Missões, ele vestiu a roupa do personagem, foi dormir no cenário. Eu falei, pô... E era um personagem que era um capial, né? Um cara que trabalhava na fazenda, barba, cabelo comprido, diferente de mim, eu sou um cara urbano, branco. Eu falei, pô, vou fazer isso, né, cara? Cheguei no primeiro dia na locação, botei a roupa do personagem, bombacha, né? Bombacha, que se chama aqueles negócios. Botei a roupa lá, o chapéu do personagem. Eu falei, onde é que é a locação do... Qual é o quarto dele? É esse aqui. Uma cama, a cama tinha aquelas camas de época, né? Meio com... toda meio dura, né? Acendi uma vela, falei, não, o cara dava, não, vai embora, pode ir. Vou dormir aqui. Vou dormir lá, o personagem vai aparecer e eu vou... Vai ser ótimo, né? Rapaz, foi a pior noite da minha vida. Porque era uma quantidade de mosquitos enormes, né? Assim, muito mosquito mesmo, mosquitos faziam barulho. Eu peguei um lençol uma hora, me cobri, acendi uma vela, fiquei estudando o texto com a vela, né? O personagem vai... Isso já tinha feito um laboratório com o personagem, estudado, mas eu falei, não, aquilo vai me dar o creme de la creme que falta? E eu me cobria por causa dos mosquitos. Eu passei a noite coberto, assim, chegou 4 da manhã, a gente quer filmar às 10, eu pedi para a produtora que estava lá dormindo na casinha, eu falei, pelo amor de Deus, me leva embora pro hotel, pro ar-condicionado, eu preciso de um ar-condicionado. Mas era um estúdio? Não, era uma casa, a casa era a locação, certo. E aí o hotel era perto. E eu fui dormir no hotel e deu tudo certo, eu fiz o personagem, foi ótimo, não teve problema nenhum, mas eu fui por um caminho que talvez que por um outro ator desse certo, para mim não. Então, a loucura do ator chega a esse ponto, entendeu? Esse foi o personagem que você fez que chegou mais perto desse processo da loucura ou teve algum outro? Esse personagem ele chegou muito perto, era um personagem muito distante de mim, eu aproximei ele de mim. Eu acho que eu fui muito feliz com ele, porque eu consegui dar verdade a uma coisa que as pessoas talvez não me vissem fazendo, mas eu aproximei ele de mim. E me aproximei dele também, eu não procurei fazer uma coisa, não, eu fui com o coração aberto e a coisa rolou. No Retrovisor aconteceu uma coisa parecida com isso, que era um cego e dentro daquele humor cortante do Marcelo Rubens Paiva, né, que é um humor ácido e eu fui lá no Benjamin Constant, fiz trabalho, fiz pesquisa e tudo, passei alguns momentos lá com venda, mas também eu procurei trazer o personagem para perto de mim e isso talvez seja um caminho. Você já teve algum momento em que algum ator te surpreendeu ou que você desligou do seu personagem para assistir aquele ator trabalhar? Já teve uma novela no SBT, a primeira novela que eu fiz da minha vida com a Vancini, chamada Brasileiros. A novela foi um fracasso, o maior fracasso da televisão brasileira. Acho que nem minha mãe viu. E a novela era a novela do Avancini, na época ele estava lá, e eu trabalhei com um ator chamado Atilson Barros, que era um ator fantástico, que fez, inclusive, Feliz Ano Velho, né? E ele tinha feito um filme Marvada na Carne, ele fazia um capial, o nome do personagem era Pernambuco, e eu fazia um bandido, um cara da favela, até fui fazer um laboratório com o Vancini também,
E aí fui para a favela com a Vancini, no primeiro dia de gravação, a Vancini, esquece que eu te falei, esquece, está tudo errado. E o primeiro dia, eu sem saber o que fazer, aí depois eu fui descobrindo que eu estava muito com aquilo na cabeça, eu fui soltando, e a coisa... E às vezes eu ficava contracenando com o Adilson e vendo ele fazer e me desligava do meu personagem. E às vezes entrava no tom dele, entrava no mesmo tom, ele fazia um sotaque meio pernambucano, meio paraibano, não sei, e eu acabava entrando no sotaque dele de tão forte que era a presença dele em cena. Incrível, né? Isso, o cara me levava. Era incrível trabalhar com ele. O que você acha que é importante para um ator, para ele desenvolver o seu trabalho, para ele fazer com que o seu trabalho tenha mais qualidade? Eu acho que é o olhar. Olhar por tudo, olhar pelo cotidiano, pela vida, não só pelos filmes, pela obra de arte, mas olhar pela vida mesmo, assim, a gente observar, cara, isso é... Olhar e também, quer dizer, em todos os sentidos, mas o olhar é o primeiro contato, assim, com a vida, né? Eu tenho uma filha agora de 3 meses que às vezes eu vejo o olhar dela. Outro dia eu cheguei de viagem, ela olhou e sorriu para mim, né? Então o olhar dela também já me... Esse olhar tá guardado aqui. Provavelmente esse olhar dela eu vou usar em algum momento. Parece meio louco que eu estou falando, mas tem um sentido, entendeu? Vai ter um sentido. Em algum momento eu vou usar aquele olhar que ela teve comigo, aquela troca, né? Você sente uma mudança grande, você como ator, depois de ser paternidade? pai? Com certeza. Como homem, né? Eu acho que a vida da gente e a arte, ela tá ligada, né? Eu acho que não dá pra gente se desassociar um pouco disso, não. Eu não sou daquele ator que se morde em cena e bate, dá tapa na cara para entrar em cena, na coxia, né? Tem grandes Mas amigos. passa a noite Passo a noite. Passo a noite, mas não deu certo. Deu certo, porque eu achei um outro caminho. Talvez se eu não tivesse passado a noite lá, eu não tinha chegado onde eu cheguei, entendeu? Então, acho que tudo vale, tudo vale. Mas a filha, a paternidade? Filha, a paternidade ela dá uma... o filho nascer, né, e você se vê no filho, você tem uma sensação da eternidade também, uma sensação... Você está botando um ser humano no mundo que você acredita que seja melhor do que você, mais evoluído, mas você se vê nele, é incrível, você se vê nele. E quando nasce o filho, é uma sensação que... Eu ouvia sempre os pais falando isso, entendeu, Paulo? Sempre achava muito demodê, sempre muito... O cara fala tanto do filho, as coisas chatas, cara. O cara só fala do filho dele, pô, eu não aguento mais isso. Hoje em dia eu entendo, né? Porque é uma coisa muito... O cara pediu para cortar o cordão umbilical lá, né? Na hora falou, corta o cordão da tua filha. Eu, não, corta o cordão, Marcelo, corta o cordão. Não, corta aí, cara, deixa aí, eu tô bem aqui, deixa comigo aqui. Eu não consegui cortar, né? Porque é uma emoção tão grande que você... É meio, né? Eu fico meio fora, isso é muito louco. Se por alguma razão você fosse impedido de ser ator, de interpretar, de ser a sua profissão, o que você faria? Uma outra profissão? Eu queria ser astronauta quando era garoto. Mas era uma coisa inviável, né? Um astronauta brasileiro, né? Existe algum astronauta brasileiro? Não, eu não tenho conhecimento. Eu sei que soltaram um foguete aí outro dia e explodiu. Explodiu, mas né? não tinha ninguém dentro, pelo menos. Não tinha ninguém dentro. Então, é uma coisa meio complicada, né? Então, eu acho que o astronauta me levou a essa coisa de ser ator também. Eu não sei, na época eu era um jovem meio rebelde, assim, meu pai me levou para trabalhar na cidade com ele de terno e gravata. Fiquei 5 dias na cidade e foi um dos piores momentos da minha vida, entendeu? Então, aquela coisa de ficar de terno e gravata Que tristeza que é, né, cara? É triste, não é triste, não? Talvez não, né? Talvez não, para as pessoas que eles devem adorar isso, é uma coisa... Depende, né? O que você pretende com a sua profissão? O que você vê de diferente desse terno e gravata na sua profissão? Eu vejo isso, vejo essa coisa do sonho, do lúdico, essa coisa de você como ser humano estar em mutação o tempo todo e estar se modificando. E de você também, assim, é meio João Bobo, né? Você toma uma porrada, levanta e vamos lá, e a vida da gente é meio essa. Eu acho que essa loucura, essa coisa de você, de repente, estar aprendendo um instrumento novo e estar se deparando com um novo personagem, essa dinâmica da vida, da minha profissão, faz com que mova a minha vida, entendeu? Eu acho que isso é que me move. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural.
Peraí, o narrador chamou a gente de Bem TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.